a gente vai começar um culto ao nosso Deus, que nós temos esse momento como culto mesmo, né, ao nosso Deus. E se você puder abrir a sua Bíblia lá em Salmo 126, por que nós vamos falar um pouco sobre isso? Consolo para os que choram. Porque na alegria é mais fácil, né? É lógico que a gente deve se alegrar com o outro, mas também chorar com os que choram, como Jesus disse. Mas a parte da alegria, da felicidade, vamos colocar assim, é mais fácil da gente lidar com isso. Mas a parte do choro é muito complicado, porque, na verdade, é o Espírito Santo que tem que confortar, consolar. Nós lançamos palavras, nós falamos algumas coisas, mas é somente Deus mesmo para consolar aquele vazio, aquele abismo que muitas vezes nós achamos que está no nosso coração. Ele é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Queira alguns acreditarem, outros não, mas a verdade é que o Espírito Santo trabalha em cada coração, principalmente na área da conversão. Porque esse texto aqui também, ele refere-se um pouco na questão do evangelismo também, de pregarmos o evangelho verdadeiro. Eu fiquei muito contente que foi um irmão abençoado domingo no culto, e ele falou assim, olha, tá difícil ouvir uma palavra bíblica, tá muito complicado. E eu ouvi. Hoje eu ouvi. Então, glória a Deus por isso, né? Deus seja louvado, porque nós sabemos que nós vamos prestar contas com Deus, então a gente procura ser o mais bíblico possível, porque a Bíblia é a nossa base, a Bíblia é a nossa prática de regra e de fé também, né? Então eu quero agradecer muito a sua vida que está aí no YouTube, também no Facebook. Paz Regina, Tio Dolfo, Irmã Vera, Andresa, Deus abençoe muito vocês, estão chegando aí. E vamos lá para consolo para os que choram. A gente pode consolar outras pessoas e orar por essas pessoas para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração de cada uma delas. Salmo 126, 5 e 6 fala assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai andando e chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Aqueles que semeiam, vou ler mais uma vez, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Vamos orar? Vamos orar para que Deus fale conosco, console, quem sabe, o coração de muitas pessoas que estão sofrendo nessa hora. A minha oração é que Deus alcance a tua vida, que Deus alcance o teu coração nessa noite. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Obrigado, Deus, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Há muitos detalhes, ó Deus, que tem passado, ó Pai, que nós não percebemos, mas nós queremos agradecer a Ti por tudo, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que nessa noite o Seu Santo Espírito, ó Deus, fale conosco, ó Pai. Ó Deus, traga iluminação em nossos corações e nossas mentes, ó Deus, para que possamos estar sempre atentos, ó Pai, à Tua voz, estar sempre atento, ó Deus, àquilo que o Espírito Santo diz à igreja, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, ó Pai. Nos use nessa noite, ó Deus, para que possamos estar cada vez mais sendo agraciados por Ti, ó Deus, e passando, ó Pai, este evangelho que está em nós para outras pessoas, ó Deus. Tire de nós, ó Pai, toda vergonha, todo medo, ó Deus, toda timidez, para que possamos ser ousados, ser intrépidos, ó Pai, na Tua palavra. Nós te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus, alcance lares nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos aqui, consolo para os que choram, há muitas pessoas chorando e sofrendo nesse exato momento. Então, gostaria de incentivar a você, porque o texto, na verdade, ele refere também a isso, a pregar o evangelho e também o nosso serviço cristão aqui nessa terra, mesmo em grandes provações e mesmo em grandes dificuldades que nós passamos. Mas sabe, nós observamos muitas áreas que nós temos passado, Deus tem nos abençoado e muito. Naquele mesmo momento de dor, momento de luto, momento de sofrimento, Deus tem estado conosco. Deus tem nos guardado o tempo todo. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo Jesus
habitando em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então isso faz toda a diferença. Quando nós temos a paz de Deus conosco e a paz com Deus, isso muda a nossa trajetória, isso muda a nossa história. E eu posso testemunhar desse evangelho para aquelas pessoas que estão sofrendo. Eu posso levar consolo para as pessoas. Eu sei que é difícil às vezes, e principalmente quando nós vamos a algum velório, nós vamos a algum hospital, ou conversar com alguém que está passando por uma dificuldade na área, tanto na área da doença, nessa área do luto também, é muito difícil, a gente não tem o que falar. Mas só a presença nossa se dá para estar presente, a pessoa já se sente confortada. E aí nós vamos orar para que o Espírito Santo esteja trabalhando nesse coração. Então, mesmo em tempos difíceis, nós devemos semear a preciosa semente do Evangelho, confiando em Deus para a colheita. Não somos nós que vamos salvar as pessoas. Nós somos usados por Deus para lançar essa semente, lançar a palavra de Deus e orar para que essa alma se converta, para que essa alma se arrependa e creia no Deus verdadeiro, no Cristo das Escrituras, no verdadeiro Jesus que veio, morreu por cada um de nós e nos deu vida eterna, vida em abundância. Por isso que quando nós lemos aqui, aqueles que semeiam com lágrimas, e não é somente aqui nessa terra, dá para aplicar também, com cantos de alegria colherão. Quantas pessoas, eu conversei com um irmão na fé semana passada, eu estava desviado da igreja, afastado da igreja, e ele chegou em mim e falou assim, até quando você vai ficar nessa vida? Eu lembro até hoje, o ano era 2001, que eu me converti em 95, o ano que Cristo me alcançou. Em 2001, esse irmão chegou e falou isso. E aquilo mexeu muito comigo. E ele falou que estava orando há muito tempo, a igreja estava orando. Então faz todo sentido quando a pessoa está mais para lá do que para cá, quando nós estamos desanimados com alguma coisa, e nós somos humanos, nós somos naturais, e muitas vezes nós caímos. E Deus está conosco, pessoas têm orado por nós. E nesse momento as palavras são muito importantes. Eu vou consolar a pessoa, nesse momento ela não está precisando de uma palavra dura, ela está precisando de uma palavra mais branda. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, sabe, muitas pessoas às vezes têm chorado por sua vida. De repente você que está me assistindo aí, tem chorado por outras pessoas também. Sabe, enquanto você lança a semente, você está plantando aí. Por quê? Você voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes. Aqui é um simbolismo também. Sabe, quando nós lançamos a palavra de Deus, nós voltamos com alegria. Isso é muito gostoso. Então, nesse salmo aqui de ascensão, ou um salmo de subida, que nós, ou cântico de romagem também, que nós olhamos para as Escrituras, aqueles que estavam em cativeiro retornam para Sião, e apenas para encontrá-la em ruínas. A gente vê isso aqui na Bíblia. Enquanto se alegra com a sua liberdade, vamos dizer assim, recém-descoberta, eles choram quando se lembram da antiga glória da cidade. Ao reconstruírem, quando nós olhamos na palavra de Deus, quando reconstruírem a sua cidade em ruínas, eles semearam as preciosas sementes em seus campos áridos. Eles choravam. Sabe, às vezes nós achamos que a pessoa é muito difícil de receber o evangelho. Às vezes nós achamos, né, na nossa humanidade, nós achamos que a pessoa não está percebendo nada, a pessoa não está compreendendo nada. De repente, essa pessoa chega em você e fala, olha, aquilo que você me falou, eu fiquei pensando, como que eu faço para receber esse Jesus Cristo? Como que eu faço para entregar minha vida a esse Jesus? E nesse momento é uma alegria muito grande. Nesse momento, você sendo usado por Deus para levar o Evangelho de Cristo a essa pessoa que está chorando por uma libertação, por uma salvação, isso é muito importante. Por quê? Após isso, vai chegar muitas coisas para essa pessoa. Ela não está isenta de dificuldades. Nós sabemos disso. Ela não está isenta, mas é uma pessoa agora salva. Sabe que eu fico preocupado? E você, eu creio que é a sua preocupação também? Pessoas que estão falecendo, pessoas que estão morrendo. A pergunta é, essas pessoas morreram com Cristo? Elas morreram em Cristo Jesus? Elas vão morar para todo sempre na eternidade com Jesus?
ou sem Jesus? Isso é muito importante. Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. E a gente deve orar também. E quando Jesus, ele olha para Jerusalém, ele chora. Porque ele sabia que muitas pessoas não se arrependeriam. Muitas pessoas não creriam nele. Então ele chora em cima, sobre a cidade de Jerusalém. Então, com fé, aqui o povo de Israel, eles olham para Deus pela colheita prometida. E nós temos chorado pelo mundo em ruínas, e o mundo muitas vezes tem estado em ruínas. Em todas as nações, infelizmente, Satanás, ele tem levado muito cativos, é bíblico isso, a palavra de Deus fala isso. Ele tem levado pessoas cativas, que elas não conseguem enxergar a verdade. Elas não conseguem mais olhar, parece que há escamas em seus olhos. E a palavra de Deus fala sobre isso também. Que Satanás, o Deus desse século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos. E nós precisamos orar, irmãos. Tem muitas coisas que é através de oração, através de jejum, e também do testemunho, e que eu posso falar de Jesus para essa pessoa. O grande milagre não é cura, o grande milagre não é apenas libertação, é essa pessoa ir morar com Deus, é salvação. É isso que nós precisamos pregar, a cruz de Cristo, nós precisamos pregar isso. Pessoas são atormentadas pela fome, são atormentadas por guerras, por doenças, por corrupção. A corrupção atinge as pessoas. A gente sabe disso. Enquanto choramos pelas nações, nós devemos também semear. E não é somente semear na minha vida. É claro que nós temos sonhos, por exemplo, nós temos projetos. Nós vamos semear na nossa vida também. E muitas vezes com lágrimas. Muitas pessoas que, por exemplo, você que está me ouvindo aqui, você sabe onde você está, você semeou com lágrimas. Aquilo que você projetou diante de Deus não foi fácil. E às vezes não está sendo fácil. Não está. E da mesma forma, pessoas que lutam para sair do domínio das trevas, do domínio de Satanás, elas estão chorando também. E nós podemos levar consolo para essas pessoas que estão chorando. Então, enquanto nós estamos chorando pelas nações, pelo mundo, nós também devemos semear. E nós aprendemos lições importantíssimas sobre a semeadura e a colheita. Primeiro, eu preciso ter o desejo de plantar. O desejo de semear. Aqui ele dá exemplo de um agricultor, por exemplo. Ele está dando o exemplo de um agricultor. Era aquilo que todos entendiam ali. E eu sei que até as crianças, por exemplo, elas muitas vezes nunca viram isso. Elas já foram em algum lugar, numa fazenda, num sítio, mas nunca viram uma plantação, a pessoa plantando, né, o plantio ali, e a colheita também. Às vezes a gente já viu, mas aqui na época do salmista, ele está falando algo que a pessoa sabia que estava acontecendo. Então aquele que sai chorando, porque não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes você conversa com a pessoa e ela diz o seguinte: olha, está tudo bem, tudo tranquilo. Você começa a conversar, ela começa a se abrir. E é onde ela começa a chorar. Ela começa a chorar procurando uma solução, procurando uma saída. Há muitas pessoas assim. E aí, muitas vezes, nós, como nós temos essa compaixão também, muitas vezes nós choramos com essas pessoas. Durante os períodos de seca, por exemplo, nós somos tentados a não plantar. Nós somos tentados a isso, a não fazer esse plantio, lançar a semente. Pessoas estão desesperadas. Pessoas estão desesperadas atrás de alguma coisa. E nós temos esse tesouro em vaso de barro. Mesmo debilitado, mesmo com muitas limitações, este tesouro, se você creu em Cristo Jesus, você tem. Então nós temos o poder do Espírito Santo para transmitir o Evangelho. Em Atos 1:8 vai falar isso. Então nós temos que perceber isso, esse poder lá, dunamis ou dínamos, né, na palavra grega, vai falar sobre isso. O poder para quê? Para evangelizar. Para evangelizar. Então nós temos isso. Quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor, Deus nos capacita. Deus nos capacita para fazer a sua obra. Então, muitas vezes, por causa da dor, nós somos tentados a acumular sementes.
E eu não posso ficar guardando, eu preciso lançar a semente. Muitas pessoas têm feito isso, lançado a semente. Eu não sei quem vai colher, mas não importa, porque é para o reino de Deus. Enquanto um semeia aqui, outro colhe ali, é assim. A nossa vida cristã é dessa forma. De repente alguém falou de Cristo para você e imediatamente você não creu. De repente outra pessoa falou novamente, outra pessoa também. Quantas vezes pessoas estavam em casa e eu dizendo, não, hoje eu vou com você à igreja, e nunca ia. Muitas vezes eu já fiz isso. Então a pessoa, ela está o quê? Tentando semear. Então a vontade nos motiva a entrar num campo, por exemplo, para lançar a semente, não importa qual seja o custo. Não importa, como eu tenho sempre dito, nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Nós estamos aqui por um breve tempo. E quando nós vemos pessoas, infelizmente, partindo, aí a gente tem mais convicção sobre isso ainda. Então não importa qual seja o custo. A seca, a fome, não deve impedir, por exemplo, um agricultor de semear. Ninguém fica observando o sol, a chuva, para plantar, não. Eu não fico olhando, por exemplo, aquele familiar meu que ele é duro de coração. Eu não posso fazer isso. Eu não fico observando aquela pessoa, o meu vizinho, aquela pessoa que está sempre ali comigo, que ele é duro, que fala mal. Gente, pior que o apóstolo Paulo, pior que Paulo, que perseguia os cristãos. E Jesus disse o seguinte, espera aí que eu vou captar esse camarada. E ele foi transformado pela palavra de Deus, ele foi usado por Deus. Então não há pessoa, você sabe muito bem disso, de repente você era uma pessoa difícil, eu era uma pessoa difícil. Pessoas, eu lembro de um amigo até hoje, eu andava com roupas pretas, escrito Sepultura, Iron Maiden, muitas coisas, a pessoa tinha um cristão que nem chegava perto, com medo. Isso é sério, isso é verídico. Aí teve um dia, depois, né, que ele ia devagar, porque ele achava que eu era satanista. Ele foi devagar, até que ele, né, conseguiu conversar comigo, e graças a Deus foi uma semente lançada. Foi uma semente, porque eu não estava daquele jeito que eu queria, eu não estava. Muitas vezes nós vemos pessoas do jeito que ela está, nós achamos, não, ela está conformada. Não, ela não está. Vai por mim, confia do que eu estou dizendo. A pessoa não está satisfeita muitas vezes. Ela não está. Ela pode estar sendo enganada, ela está cega, mas satisfeita ela não está. Então Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para levar esse evangelho para essa pessoa. Então, às vezes, a fome é tentada a comer as sementes reservadas para a próxima estação, por exemplo, da semeadura. Choram, mas semeia a semente no campo, confiando em Deus para dar uma boa colheita. E nós vemos a parábola do semeador, aqueles que caíam em solo rochoso, entre espinhos, que as coisas deste mundo começam a sufocar. Mas há também aquele que caiu numa terra boa. Aquele que caiu na terra boa. Então vamos focar também nessa pessoa. A gente não pode ficar, eu lancei a semente e ele não quis saber de nada. Não, há muitas pessoas que querem. Comece a orar, comece a escrever num caderno, escrever em algum lugar e comece a orar por essa pessoa. Não desanime, não desista. Manda mensagem. Às vezes não dá para ser telinhas, às vezes, mas escreva um versículo, assim, a pessoa vai ler o versículo, porque muitas pessoas não baixam, às vezes, a tela, né, de um versículo, mas você escrevendo ali, copiou na Bíblia, no celular, colou, é uma semente. Nós temos recursos em nossas mãos. Então nós precisamos semear mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis, nós não vamos parar. Porque é isso que o diabo quer, que nós paralisemos, que nós ficamos neutros. Não, nós não vamos ficar neutros. Nós vamos nos posicionar como um exército de Deus, que está o general à nossa frente, Cristo Jesus, e vamos marchar. Nós vamos marchar contra tudo aquilo que vem. Porque nós não somos medrosos. Nós não somos medrosos. Aqueles que Gideão separou, que Deus separou juntamente com Gideão, lembra da história? Os medrosos voltem. Voltem os medrosos. Não, nós não vamos voltar. Nós vamos marchar. Nós vamos marchar para a glória de Deus. Para aquelas pessoas que convivem conosco, não convivem conosco, elas possam, pelo menos,
ter a oportunidade de ouvir do Evangelho de Deus. Nós somos movidos pela fé no Senhor da colheita, pela colheita prometida de almas, pelo poder do Espírito Santo. As lágrimas costumam ser o preço do progresso do reino. Isso é uma verdade. As lágrimas, elas costumam custar caro, sim. Por quê? Para o progresso do reino. Quantas pessoas foram mortas por causa deste evangelho? Estevão, mártires durante a história da igreja, morreram por causa do evangelho. E o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Então, assim, vamos pensar um pouco mais com carinho sobre isso. Porque Deus quer te usar, Deus quer me usar, com certeza. E Deus tem nos dado recursos, Deus tem nos dado o semeador e tem nos dado a semente. Nós somos o semeador também, nós estamos semeando também. No verso 6b, fala assim, levando a semente para semear. Por isso que é interessante, quarta passada eu falei de um desafio de decorar versículos pequenos para começar. Por exemplo, o evangelho é como uma boa semente. Nunca duvide do poder de Deus para redimir as pessoas. Um exemplo, Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Simples, um versículo pequeno. Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dá para decorar. Então nós temos sementes para lançar, para falar para as pessoas. E eu vou ser usado por Deus. Eu sempre tenho dito, irmãos, toda manhã, nas minhas orações, eu digo, Pai, me use neste dia. Todas as manhãs. Eu oro e eu peço sempre, Pai, me use nesse dia. Me use nesse dia e Deus usa. Deus usa, Deus coloca pessoas, as pessoas mandam mensagem, alguma coisa acontece. Mas eu preciso me colocar à disposição do Senhor. Eu quero trabalhar no reino do Senhor. Se eu não trabalho, por exemplo, na obra de Deus, onde eu estou, porque eu sou servo de Deus. Se eu trabalho em algum lugar, um trabalho secular, não tem problema. Deus quer te usar aí onde você está. Deus quer te usar aí. Não, eu vou ter que largar tudo e ir para missões ou para a igreja. Não, não é somente isso. Isso é aqueles vocacionados. Se você tem vocação, se você tem um chamado, faça isso. Se lance na seara do Senhor, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então seja bem-vindo. Mas se você não é vocacionado a isso, onde você estiver, faça o trabalho. Faça o trabalho de Deus. E muitas pessoas têm feito esse trabalho com esmero, com dedicação, com excelência e tem dado resultado. Tem dado resultado. Eu louvo muito a Deus por vidas que têm feito isso. Eu louvo ao Senhor por tua vida, que tem se preocupado com vidas. Quando você faz alguma coisa, por exemplo, dentro da igreja ou fora da igreja, que você ajuda de alguma forma, você pode ter certeza que você está semeando no reino de Deus. Você já está semeando de alguma forma. E Deus vai te abençoar. Sabe, eu quero chegar no céu e ser recompensado por Deus por aquilo que eu trabalhei. E nós sabemos que galardões, coroas, ou outro nome que as pessoas falam, nós vamos depositar aos pés de Cristo. Vai ser muito legal. Eu não vou falar emocionante, porque eu não sei se vai ter emoção, né? No céu. A Bíblia não é clara sobre isso. Mas nós vamos depositar aos pés de Cristo as nossas coroas. Irmãos, o Evangelho, ele transforma vidas. E quando ele transforma vidas, quando eu penso aquilo que eu era e aquilo que eu sou hoje, eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus todos os dias. Eu não quero voltar àquilo que eu era. Quando eu cheguei à igreja, eu sempre falo, eu não queria mais continuar daquele jeito. Por isso que hoje a igreja não pode se adequar ao mundo, porque as pessoas não querem isso. Elas querem sair daquela vida maldita que muitas vezes tem levado. Elas querem Jesus, elas querem Deus. Elas querem sair daquele mundo de vícios, daquele mundo de drogas, de bebidas, de orgias, de muitas outras coisas. Ela quer sair. Então, quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, o evangelho genuíno, a gente pode colaborar com o reino. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Mas nós estamos aqui para isso.
Os anjos poderiam fazer esse trabalho, mas nós estamos aqui para fazer isso. Então, pessoas estão clamando por uma solução, clamando por uma saída, e a saída é Jesus. Vamos pregar o verdadeiro evangelho. Olha, Jesus morreu na cruz por você para te dar a vida eterna. Se arrependa dos teus pecados e creia em Jesus Cristo. Gente, não é difícil. E você vê vidas sendo transformadas. É uma alegria. Quantas vezes eu já chorei por pessoas, sabe? Pessoas sendo transformadas. Testemunhos de vidas. Testemunhos chegando e dizendo, olha, eu fazia isso, 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 e Jesus me transformou, agora eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. Então a igreja não vai se adequar ao mundo, não vai. Nós somos contra qualquer coisa. As pessoas perguntam, a igreja apoia isso? Não, não apoia. São coisas do mundo? Sim. Então a igreja não apoia. A igreja, ela é sagrada, ela é um templo sagrado. Nós, a igreja também, que é como nós somos um corpo, né? Porque a igreja não... eu sou a igreja, sozinho eu não sou nada. Eu preciso do corpo para ser igreja. Então, eu preciso dos irmãos também, na fé, para ser igreja. Olha, irmãos, ore por isso, ore por esse aqui. Às vezes nós só estamos clamando por cura, somente isso, gente, por salvação. A gente precisa colocar nomes. Olha, ore por esse camarada aqui, ore por essa mulher aqui. Ela precisa de salvação. E a gente precisa disso hoje, gente. A gente precisa clamar por vidas e pessoas estão morrendo indo para o inferno. E a igreja está estática, a igreja está parada. E eu sei que o Espírito Santo vai agir, vai começar a trabalhar. Porque quando a igreja prega a verdade, prega o evangelho, as coisas mudam. Pessoas têm chegado à casa de Deus e clamado por salvação, não somente por cura. É claro que nós vamos ser curados, se Deus assim permitir, nós vamos ser libertos. Mas não é só isso. Nós temos a semente, então enquanto nós estamos chorando, lançando a semente com choro, nós vamos voltar com alegria, nós vamos voltar com satisfação, porque nós estamos nesse processo também de transformação. Jesus Cristo, quando ele veio aqui, e Jesus está aqui conosco, o Evangelho está conosco, esse Evangelho ele transforma sociedades que antes, muitas vezes, se encolhiam de medo, até no passado, dos espíritos, dos ancestrais, em pessoas que viviam vidas, quem sabe, vidas vitoriosas até. E a pessoa morria de medo, se encolhiam de medo por conta de seus espíritos ancestrais. Muita gente com medo de coisas, lendas urbanas, folclores e muitas outras coisas. Chega o Evangelho. Eu lembro que tempos atrás eu conversava com a minha mãe e ela falava que antigamente as pessoas viam muita coisa em matas, muitas coisas em sítios. Aí ela disse, depois que o evangelho começou a ser pregado, né, os evangélicos chegaram também, a igreja começou as orações, começaram as orações, foi disseminando, foi parando, melhor dizendo, essas coisas. Porque o evangelho foi sendo pregado, então as trevas foram dando lugar à luz. Onde a luz chega, a trevas precisa se dissipar. Então não se preocupe, de repente se alguém tem te perseguido, se alguém não gosta de você por causa do evangelho, não se preocupe com isso. Coloque essa pessoa diante do altar do Senhor e ore. Ore, sabe por quê? Porque o evangelho já transformou pessoas cheias de ganância, por exemplo, interesse próprio, em pessoas que contribuem sacrificialmente à causa de Cristo. Pessoas que sacrificam a sua vida em prol da obra de Cristo hoje, por conta do Evangelho, esse Evangelho transformador, esse Evangelho que tem chegado até os corações das pessoas. Se eu não prego o Evangelho, aquilo que Jesus fez lá na cruz, que está aqui inteiramente na palavra de Deus, eu estou dizendo, olha, o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Olha, no final todos vão ser salvos, pelo jeito é isso, eu vou crer no universalismo. Não, nós não cremos no universalismo, nós cremos que a pessoa ela precisa crer em Jesus Cristo para ser salva. Ela precisa crer. Se ela não crer, não tem como ter a salvação, é bíblico. Mas, lá em João 1,12 fala, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se não creu, não é filho.
é apenas uma criatura. Então vamos mudar esse conceito, vamos pregar, vamos lançar a semente. Vamos lançar a semente para as pessoas. Vidas transformadas são outra boa semente. Lá em Lucas 8,15, na parábola, né, do semeador, fala, Lucas 8,15, mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto, com perseverança. Glória a Deus por isso. Aqueles que caíram em boa terra, a gente precisa ver essas pessoas também. Essas pessoas que caíram em boa terra, elas têm um coração bom, são generosas, ouviram a palavra, agora elas retêm, dão fruto, compartilham desse fruto com perseverança, elas não desanimam. Elas não ficam olhando para pastores, elas não ficam olhando para irmãos, elas não ficam olhando para as coisas deste mundo. Eu sei que nós somos magoados, nós magoamos, eu sei muito bem disso. Mas independente daquilo que o homem tem feito, eu vou crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E um apelo que eu faço a você, se você está afastado da casa de Deus, se você está afastado dos caminhos do Senhor por conta de homens, das duas uma, ou você nunca foi salvo, ou você está dando desculpas para não retornar à casa de Deus. Não tem outra opção. Eu fui magoado? Fui. Independente. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Não vou ficar jogando a responsabilidade para pastores, não vou jogar a responsabilidade para irmãos queridos, que outrora era um irmão querido, abençoada, e agora não presta, é dessa forma. Não, eu não vou olhar para isso. Eu não vou olhar. Aquele que me chamou, aquele que me arregimentou, ele está comigo até o fim dos séculos, e eu não vou desanimar. Eu não vou desanimar por qualquer coisa. Entende? É assim que a gente trabalha. As pessoas vêm, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, porque, gente, a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo de trevas. Satanás tem usado pessoas. Eu não posso pegar a pessoa que está sendo usada pelo diabo e bater com essa pessoa, bater de frente com ela. Não, eu vou orar por aquilo que está por detrás dessa pessoa. É assim. É assim. Sempre tem uma pessoa, sempre tem alguém que está falando alguma coisa. Então Deus espalha o seu povo pelo mundo como uma semente. Então eu posso agora ter fé no Deus da colheita. No verso 6, na parte C, fala: nós voltaremos com cantos de alegria, trazendo os feixes, trazendo aquelas pessoas. Eu sei que não sou eu que salvo, não é você, é Deus que salva, mas o falar e o exemplo também, né? As duas coisas são conjugadas. Eu não posso somente dar o exemplo e ficar caladinho. Não, eu preciso dar o exemplo e preciso falar, porque a fé vem pelo ouvir, não é pelo exemplo. A fé vem pelo ouvir. Então eu preciso falar. Olha que interessante, que maravilha. Além da fé pelo exemplo, nós vamos também falar para que a pessoa acredite nesse Deus. Agora, como que eu falo a respeito de Jesus para essa pessoa? Olha, vamos lá, porque de repente, eu entendo as nossas limitações. Eu entendo a limitação. De repente a pessoa é muito vergonhosa e não fala. E eu não posso ficar apontando o dedo e dizendo, olha, você tem que falar, a pessoa não consegue. Mas só que a pessoa ela pode falar, eu gostaria de fazer um convite para você. Vamos à igreja, vamos lá. De repente, nesse dia ela ouve a palavra. E a palavra vai sendo semeada. Não importa se ela não volta às vezes, mas de repente ela vai para outro lugar que também semeia a palavra. Ou vai colher. Isso é bênção. De qualquer forma, você está trabalhando para o reino de Deus. O reino de Deus. Nós sempre temos dito isso. Lá no céu não haverá placa. Não haverá placa. A gente divulga, irmãos, todas as igrejas, vocês sabem muito bem disso, até quem tem empresas, divulga para o quê? Para que a pessoa chegue à igreja e ouça do evangelho. É isso. Não é marketing para a igreja. Eu sei que algumas igrejas usam inverso, a gente sabe, reversamente falando, mas nós pregamos o evangelho de Cristo.
Então, como tem algumas pessoas na internet que falam, você vai mudar de cidade, antes de você mudar de cidade, veja uma igreja bíblica perto da sua casa. Veja se tem uma igreja que preze a palavra de Deus. Veja isso. Não adianta ficar nada numa igreja e aí? E a hora que eu preciso desse evangelho, a hora que eu preciso de Deus, o que eu faço? Sabe, eu preciso de substância. Eu preciso de algo forte na minha vida. Então nós sabemos que Deus, Ele é fiel às suas promessas e à sua palavra. Nossa confiança está no Deus da colheita. No Deus da colheita, e nós vamos estar semeando, nós vamos estar falando da palavra de Deus para as pessoas. Por quê? Deus tem autoridade e poder para fazer com que a colheita aconteça. E aqui onde eu comecei a falar, eu acabei fugindo do assunto. Com autoridade, irmãos, com autoridade nós vamos falar para as pessoas. Olha, eu apresento esse Cristo aqui. Você já viu um bom vendedor? Você já percebeu como que ele trabalha? É dessa forma, é apresentar não um produto, uma pessoa. Apresentar uma pessoa que pode transformar a vida dela. É isso, olha, vem aqui, você vai para a igreja, antigamente nós tínhamos esse receio, né? Eu não vou para a igreja, porque senão vou ter que ficar na segunda de oração, terça de não sei do que, quarta não sei do que. Antigamente tinha muito isso. E hoje? Hoje mudou um pouco. Hoje mudou, eu sei que está também para o outro lado, né, para o outro extremo. Mas nós vamos equilibrar isso em nome de Jesus. Quando acabar tudo isso, nós vamos dar uma equilibrada. Mas hoje, então, é mais fácil, porque antigamente tinha que estar todos os dias na igreja. E a pessoa não falava de Cristo, falava somente da igreja. Falei assim, olha, você quer mudar de vida? Você quer transformar, quer ter a sua vida transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus? É isso. Com autoridade que nós falamos no nome de Jesus, não com a minha. Eu não tenho autoridade nenhuma, mas em nome de Jesus nós temos. Ele moldará as condições naturais e espirituais para a colheita. Nós estamos confiantes de que o sistema de colheita de Deus funciona. Eu tenho essa confiança. Nós cremos que a semeadura produz uma boa colheita. Uma boa semeadura vai produzir uma excelente colheita. Quando a semente é semeada e a chuva chega para dar vida a essa semente, nada pode impedir que a semente brota e produza, porque esse é um processo de Deus. Esse vai ser um processo de Deus. É a mesma coisa, você pega uma semente de um pé de laranja, por exemplo, e planta, ela vai nascer se você está cuidando. Se você está regando, se você está molhando, está fazendo tudo certo, ela vai crescer, porque é um processo natural. É um processo natural, a não ser que cheguem as pragas. É aí que entra, no nosso caso, a oração. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, fala assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E aqui também não diz respeito apenas ao Evangelho, mas também em outras áreas da nossa vida. Eu tenho sido generoso para com a obra de Deus, eu tenho sido generoso para com a minha família, eu tenho sido generoso para com as pessoas. É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Eu tenho sido? Se eu estou semeando pouco, se eu estou fazendo pouco, irmãos, uma coisa, as pessoas que conhecem a gente sabem, eu creio que a maioria conhece, nós trabalhamos, a gente não mede esforços, não tem horário. A gente não tem horário. A pessoa, um exemplo, liga 2 horas da manhã, eu não vou, não dá, não tem. Com a gente não tem isso. Aquele que semeia pouco vai colher pouco. E aquele que tem ajudado, aquele que tem trabalhado em prol do reino, vai colher com fartura, vai colher fartamente. Fica tranquilo que Deus vai te abençoar de qualquer forma, quando você faz isso. Então, o que devemos fazer quando nós encontramos, por exemplo, as nações caídas em ruínas? Quando nós olhamos para o mundo que nós estamos vivendo em ruínas, nós vamos fugir com medo? Nós vamos fugir com medo? Não, nós não vamos fugir com medo. Com lágrimas, nós vamos semear a semente, nós vamos confiar em Deus para essa grande colheita que está por vir. Creia nisso, gente. Creia nisso. Eu falei recente, eu vou falar novamente, conversava com um médico, ele falou que o número, a gente não divulga isso porque também não é interessante, mas o número de suicídio entre
pessoas que trabalham com pessoas, pastores, médicos, enfermeiros e outras pessoas mais que trabalham com gente, tem sido grande o número de suicídio. A gente não fala porque isso acaba, a pessoa que já está emocionalmente fraca acaba pegando isso, acaba tendo mais coragem para fazer o mesmo, se ela está emocionalmente enfraquecida, por exemplo. Mas nós cremos que Deus, ele pode reverter a situação. Eu falei isso para o médico, como nós somos cristãos, graças a Deus, médico também, eu conversava com ele sobre isso. Fala, o que importa é que nós estamos lançando a palavra de Deus de uma forma bíblica. Nós não estamos diluindo nada. Sabe, o que é, o que não é, não é. É assim que a gente trabalha por conta da palavra. Se não está na palavra de Deus, não é falado. A gente não fala. Porque nós vamos falar o que está na palavra de Deus. Então eu posso consolar aqueles que choram? Com certeza. Eu posso consolar. Eu tenho o poder de Deus para fazer isso. Eu tenho o poder de Deus para lançar palavras para a pessoa. Aí o Espírito Santo pega essa palavra e transforma no coração da pessoa para que ela entenda aquilo que você está dizendo. Porque muitas vezes o homem natural não entende as coisas de Deus. Mas quando ela é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, aí tudo muda. Há muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Há muitas pessoas que perderam seus parentes, que perderam familiares. Elas só não entregaram, elas só não abandonaram tudo, porque o Espírito de Deus tem confortado o coração delas. Porque o Espírito Santo de Deus tem consolado o coração delas. Por isso que elas não se entregaram. Eu conheço vidas, conheço pessoas que perderam muitas almas, muitos familiares. Uma pessoa só, semana retrasada, perdeu 4 da mesma família. 4 pessoas. E essa pessoa, por incrível que pareça, está firme com Deus. Porque Deus é quem consola. Deus é quem traz o conforto para essa pessoa. E nós, como diz Coríntios, nós temos esse conforto de Deus, esse consolo, e nós podemos consolar aqueles que estão passando pelo sofrimento. Porque eu não sei o que será da minha vida. Eu estava falando com a minha esposa. Hoje eu fiquei sabendo de uma mulher da Academia de Letras que faleceu. Amanheceu um infarto, pessoa nova, 40 e pouco. Sabe? Então a gente não sabe o nosso tempo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lançar a semente de Deus. Nós vamos trabalhar em prol do reino de Deus. E não somente nas coisas de Deus, mas também na nossa vida. Porque Deus dá sabedoria a cada um de nós para lidarmos com a nossa casa, lidarmos com o nosso trabalho, lidarmos com as coisas de Deus. E você vai ver como que Deus vai abençoando a tua vida, vai dando sabedoria para você e guardando a tua casa, guardando você, consolando a tua vida. A minha oração é que Deus conserve você, guarde você, não desanimes, persevere, porque Deus está perseverando por nós. Ou seja, na palavra, no grego Deus está levando nós guardadinhos. Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Creia nisso, em nome de Jesus, tá bom? Eu gostaria de orar por você nesta hora. Em nome de Jesus, não desanimes, tá bom? O período é difícil, o momento é cruel, é muito difícil, mas Deus, a confiança que nós temos em Deus, dá para superar tudo isso. Ok? Então vamos orar em nome de Jesus. Eu quero agradecer muito vocês que têm até agora ficado aqui conosco, tanto no Facebook, no YouTube. Se você puder compartilhar essa palavra, irmãos, é uma palavra bíblica. Se você puder compartilhar com pessoas, vai ser bênção para outra pessoa, tá bom? Não é porque sou eu passo, não é nada disso, mas por conta da palavra. A minha oração é que a palavra transforme vidas. Esse é o meu desejo, que a palavra possa transformar pessoas. E o seu desejo é esse também, eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque nós temos o Senhor conosco. Nós temos, ó Deus, o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração. E nós sabemos porque o Espírito intercede por nós, ó Pai. O Espírito Santo, ó Deus, testifica isso no nosso coração.
Porque nós temos, ó Deus, a segurança eterna, Pai. Nós acreditamos nisso porque na Tua palavra fala que o Senhor nos ama até o fim. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E nós cremos em Ti, ó Deus. Nós cremos, como igreja do Senhor, ajudando um ao outro, ó Pai, consolando vidas, ó Deus, na medida do possível, lançando palavras, lançando sementes. Ó Pai, nós colocamos vidas, ó Deus, que neste momento estão clamando por uma saída, por uma solução na sua vida. Ó Pai, tenha misericórdia dessa pessoa, ó Deus, que ela ainda, se porventura ainda não te conhece, ó Pai, que ela possa estar arrependendo dos teus pecados e crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque ela pode saber que o Senhor morreu por ela, ó Pai, para dar vida a ela. E assim como o Senhor deu vida a nós, nos deu essa semente, ó Deus, que nós possamos estar plantando, ó Pai, em muitos corações. Ó Deus, nos dê ousadia, nos dê, ó Pai, intrepidez, ó Deus, a Tua santa palavra, porque o poder do Espírito Santo do Senhor está conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, use nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar alcançando vidas nessa hora, vidas que estão com o coração, ó Deus, estraçalhados, ó Pai. Vidas que estão com o coração, neste momento, ó Deus, chorando, ó Pai. Muitas vezes não demonstram com suas lágrimas, mas o seu coração, ó Deus, está totalmente, ó Pai, inquieto. O seu coração, ó Deus, chora. O seu coração está amargurado. Ó Pai, visite essa vida em nome de Jesus. Se pessoas, ó Deus, nesse momento necessitam de uma cura do Senhor, Pai, que o Senhor possa estar alcançando esta vida, ó Deus. Nós lembramos da vida da nossa irmã Maria, ó Deus. Que ela seja totalmente restaurada pelo Senhor. Sei com a vida da irmã Iracia, ó Pai, console o coração dela e todos os familiares nessa hora, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Pessoas que têm passado por um momento de luto, ó Deus, cuide dessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, vidas que entregaram uma hora o coração para Ti, ó Deus, que o Senhor possa estar acalentando o coração dessas vidas, ó Pai, que essa pessoa foi morar com o Senhor. E nós cremos dessa forma, ó Deus. Se a pessoa um dia morreu com o Senhor, ó Pai, ela vai morar com o Senhor. E muito obrigado por tudo, ó Pai. Use nossas vidas, continue nos usando. Que a cada dia possamos ver frutos, que a cada dia possamos ver, ó Pai, pessoas compartilhando do Teu nome com outras pessoas, ó Deus. E nós clamamos também por pessoas que precisam de libertação. Nesta hora, ó Pai, que Satanás deixe essas vidas, ó Deus, pelo nome do Espírito Santo, pelo nome de Jesus nessa hora. Que Satanás saia dessa pessoa, ó Deus. Deixa, ó Pai, essa pessoa, ó Pai, que toda opressão, que toda possessão maligna, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. E que pessoas estejam, ó Pai, neste momento, sendo agraciados por Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Eu agradeço muito a tua vida, muito mesmo de coração, e que o Senhor esteja aí na tua casa, trabalhando aí na tua casa com seus familiares, que seja um tempo gostoso, que seja um tempo abençoador. Por exemplo, agora é quase 21h, curta a sua família aí. Se você mora sozinho, faça alguma coisa que você goste, sabe? Que traga alegria para a tua vida. E também não esqueça de ler a palavra, tá bom? Não deixe para, às vezes, nós já estamos finalizando, não deixe para, às vezes, ler muito tarde, porque aí o sono vem mesmo. Então, às vezes, se eu não consigo ler à noite, eu vou ler pela manhã, eu vou ler no horário de almoço, nem que for um capítulo, ou alguns versos, se não dá tempo, mas leia. Tenta decorar também, vai ser bom, tá bom? Tenta decorar também os livros da Bíblia, que vai ajudar você a achar os livros da Bíblia, os capítulos, os versículos. E eu faço um convite para você. Nessa sexta-feira, agora às 20 horas, nós vamos ter um tempo de oração pelo Google Meet. Nós vamos deixar o link no Facebook. Então nós estamos aí, estamos trabalhando em nome de Jesus. Sexta-feira às 20 horas. E aos domingos, os nossos cultos, às 9 da manhã e às 19 horas da noite, obviamente. Tá bom? É a Avenida Ibirapuera, 733, Igreja Batista Esperança de Araçatuba. Se você não curtiu nossa página, curta nossa página, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam ouvir do Evangelho verdadeiro. Amém?
Se você falou amém, muito obrigado. É um hábito, né, da gente falar. Mas então curta, compartilha aí com pessoas que você ama, que você goste, ou manda um versículo para alguma pessoa e ore por ela. Não esqueça de orar por ela, tá bom? Deus abençoe e fica na paz do nosso Deus. Um grande abraço.